Bom, foi o que eu falei no último vídeo, né? Não importa qual seja o jogo do Santos, onde seja, contra quem seja, qual elenco seja, eu não consigo ser positivo, eu não consigo ter um pensamento otimista pra nada, né? E esse jogo é mais uma prova, não é o Santos jogando mal contra praticamente tudo quanto é time, não é contra o Botafogo que tá brigando ali pelo G6, G4, que tem um elenco infinitamente melhor que o Santos iria ganhar. Isso era meio óbvio. Não imaginei que fosse conseguir buscar um empate ainda do jeito que o jogo foi, né? Eu tô gravando aqui no finalzinho do jogo, tá nos 45. O juiz acabou de dar os acréscimos. E um jogo assim que, de início, eu até achei que poderia ser melhor do que foi o jogo contra o Vitória, até porque aquele jogo foi um horror. Mas por conta da troca de formação, né? O Santos finalmente, depois de tanto tempo, desde que o Vojvoda chegou, iniciou com 3 zagueiros. O Adonis do lado direito, o Alex Duarte no meio e o Luan Pérez na esquerda. E assim, quando eu vi a escalação, né, que saiu uma hora antes do jogo, eu tinha ficado surpreso positivamente. O Souza também titular no lugar do Escobar, que é algo que eu já estou pedindo aqui há algum tempo. O Escobar vem indo mal nas últimas partidas. E eu imaginava que isso pudesse dar um gás diferente pro time. O Vojvoda ainda tirou o Guilherme do time titular, o que foi um milagre, eu não esperava isso de jeito nenhum. Eu até imaginava que de repente o Souza podia entrar, não esperava também os 3 zagueiros, mas de repente, quem sabe. Mas não imaginava ele tirando o Guilherme do time titular, porque o Guilherme vem jogando mal há muito tempo. É o que eu sempre falo aqui, o Guilherme, ele sempre vai fazer a gente passar raiva em todos os jogos, e de vez em quando ele vai tirar um gol da cartola ali e vai ganhar o jogo, e aí a raiva vai ser mascarada por conta disso. Mas no geral, o Guilherme é muito ruim. Se você assiste qualquer jogo do Santos, você percebe isso. Ele ainda teve coragem de tirar o Guilherme do time titular. Então o misto de surpresa e mini empolgação que eu tive ali antes do início do jogo, por conta da formação, ele já acabou no primeiro minuto de jogo, né? Nos primeiros 20, 30 segundos de jogo, que o Santos toma o primeiro gol, bizarramente. Um lançamento... Mano, eu nem consegui ver o jogo na transmissão, porque, né, tentando arranjar meios de ver a transmissão, que eu sou pobre, a transmissão com uma qualidade ruim, a outra travando muito. Na hora que eu consegui finalmente, isso pesquisando já antes do jogo começar, na hora que eu consigo finalmente achar uma transmissão que preste, eu abro o link, o Santos já tá tomando de 1-0. Num lançamento que eu só consegui ver o gol no replay, não vi ali com a câmera padrão, né, do jogo. Mas num gol que o Santos toma aqui, foi um lançamento lá pra frente que acho que o Lautaro tenta brigar, não consegue. Fazem um lançamento para um jogador do Botafogo que vinha correndo no lado esquerdo, eu acho que era o Jefinho. O Igor Vinícius fica ali na dúvida de quem marcar, porque tinha 2 ali, ele resolve marcar o cara que estava indo pelo corredor, até, né, função de lateral, para evitar de repente um passe de profundidade com um cruzamento. Eu acho que ele não contava que o Adonis ia estar tão mal assim na jogada, tão atrás. Ele consegue fazer a... Eu tô olhando para cá porque eu tô vendo o finalzinho do jogo, embora eu acho que não vai dar em nada. Enfim, ele resolve acompanhar outro jogador e o que sobra acaba cortando, chutando, né, de um jeito meio bizarro ali. O Adonis passa batido e finalizam no gol. O Brazão também saiu mal novamente. O Brazão a gente vai falar mais um pouco quando for falar do segundo tempo. Mas mais um gol que o Brazão sai de um jeito meio esquisito. Ele não é uma falha direta, não impacta diretamente no lance como foi o jogo contra o Vitória, que a culpa foi dele e do Escobar, mas principalmente dele. Hoje não foi a culpa principal dele, mas ainda assim saiu mal no primeiro gol. O Santos já começa o jogo perdendo, tendo que buscar resultado fora de casa, o que é péssimo. E teve um detalhe nesse gol que o Adonis saiu mal pela direita e que durou praticamente o primeiro tempo inteiro, que foi o Adonis pela direita e o Alex Duarte no meio. Eu não entendi isso, eu vi muita gente comentando também que não entendeu, porque, assim, eu não vou pagar aqui de conhecedor da Liga Mexicana e da Liga da Rússia, ou da Turquia, que o Alex Duarte estava, não lembro. Não vou pagar aqui de conhecedor, de manjador, né, pelo amor de Deus. Mas eu vi uns vídeos de scout, quando o Santos contratou os dois, e assim, o Alex, se eu não me engano, já tinha jogado pelos dois lados, mas eu acho que jogava prioritariamente pela direita. Posso estar enganado, mas o Adonis ele já tinha jogado de todos os lados, né? De zagueiro pela direita, pela esquerda, mas principalmente central, que foi como ele jogou a maior parte do tempo no Leão do México.
E, pelo que eu vi também nos vídeos de scout, o Adonis era um cara lento, que foi o que a gente viu nos jogos que ele entrou, e que, teoricamente, a maior valência dele era o passe. E eu não entendi por que caralho o Voivoda botou ele no lado direito, que teoricamente é onde você vai precisar de mais físico para correr, para acompanhar um ponta, que normalmente tem mais velocidade, do que o Alex, que é mais rápido que ele, e tirando talvez a principal valência do Adonis, que é justamente ser o líbero ali, o zagueiro pelo meio, que vai ajudar na saída de bola, com passe e tal. Eu não entendi por que o Voivoda fez isso. E não deu certo no jogo inteiro. O primeiro tempo inteiro que o Adonis ficou em campo, ele tomou um baile de todo mundo. Uma péssima partida do Adonis. Não sei se o Voivoda vai insistir nos 3 zagueiros para o próximo jogo. Talvez não, porque o Souza está suspenso. Mas não sei se o Voivoda vai de repente insistir nisso ou não. Talvez ele volte com a linha de 4 na zaga. E se for o caso, eu imagino que o Adonis fez a partida que hoje tirou qualquer vaga que ele tinha. Caralho. Santos tomou uma finalização ali que passou raspando. Puta que pariu. Nos 50 minutos e 40 segundos. Puta que pariu. Enfim. E talvez ele volte com a linha de 4 na zaga. Mas eu imagino que o Adonis agora perdeu a vaga de titular que ele tinha. Não entendi o porquê que ele... Pera aí que eu tô revendo o lance. Tá, não incursão no Brasil. E não entendi do porquê ele insistiu tanto com o Adonis pelo lado direito. Até porque, como ele não fez nenhuma substituição no primeiro tempo, só ele ter invertido. Falava pro Alexis ir pro lado direito e pro Adonis ir pelo meio, que teoricamente deveria melhorar. E ele insistiu nisso o primeiro tempo inteiro e não adiantou de nada. O Santos continuou tomando um baile naquele lado. Principalmente porque a gente sabe que o Igor Vinícius sobe muito. E a principal valência dele também não é a defesa. E o jogo acabou agora. O Santos conseguiu pelo menos arrancar um ponto desse jogo, né? É jogo fora de casa. Vai ser ponto a ponto. Vai ser até a última rodada essa porra desse desempenho do Santos. Mas eu falo disso mais pra frente também. Enfim, o Santos começa o jogo já bizarramente. Aos 26 consegue arrancar o primeiro empate. 1-1 num gol do nosso Roberto Carlos da Vila, Souza. Que, assim... não foi tão exigido na questão defensiva, também não falhou pelo que eu me lembre. E ainda participou diretamente dos 2 gols do Santos. O Escobar faz isso? Não faz. E a defesa, que é o que ele deveria fazer, ele vinha falhando nos últimos jogos. Infelizmente, ele vai ter que ser titular no próximo jogo, porque o Souza está suspenso. O que é péssimo, não só porque o Souza jogou melhor, mas porque às vezes perde a continuidade dele ali numa possível sequência de titular. De repente, se ele fizesse essa partida boa e a próxima, ele cravava de vez o fato dele como titular no time. Infelizmente não vai ser o caso, né? Não vai ser possível. Eu espero que ele volte como titular depois do próximo jogo contra o Fortaleza. Também acho que vai ser difícil porque vai ser contra o Palmeiras. Então vai ser uma pica. Vai ser uma pica. Eu não duvido do Voivoda querer continuar no Escobar mesmo assim. Mas enfim. O Souza acaba infiltrando ali num cruzamento do Igor Vinícius, que sai meio bosta ali, né? Vamos ser sinceros. Mas acaba resvalando um jogador do Botafogo, meio que sobra aí de frente pro Léo Link. O Souza consegue infiltrar e chuta, finaliza. O Souza fez o que o Lautaro não fez, o que o Guilherme não faz quando tá em campo, o que o Tiquinho não faz. Ele foi lá, o moleque que é teoricamente um lateral esquerdo, que tava jogando como ala, se apresentou na área infiltrando pra conseguir fazer o gol, porque se não for ele, ninguém faz gol nessa porra desse time. É um bagulho incrível. Enfim, o Santos consegue marcar, empata o jogo já nos 26 minutos. Aos 39, toma o revés novamente, um gol do Botafogo, um outro vacilo do lado direito da defesa. O Igor Vinícius ali meio perdido junto com o Adonis. Teve inclusive uma falta no Lautaro, um empurrão no Lautaro no início do lance, que o juiz não dá nada. E aí, como acaba passando muitos segundos até sair o gol do Botafogo, acho que o VAR acaba não intervindo porque entende como origem de um novo lance. Enfim, mas eu, na minha opinião, teria marcado, porque foi um tranco nas costas do Lautaro, não foi ombro a ombro, mas a arbitragem brasileira é ruim como sempre. Enfim, o Santos acaba tomando um gol ali nesse vacilo do Adonis e do Igor Vinícius pelo lado direito. Um belo gol do Joaquim Correia, né? Joaquim Correia. O Brasil já fez muitos milagres? Já. Não vou falar que foi uma falha dele, porque o chute do Joaquim foi muito bonito. Tanto que no momento da transmissão, quando ele chuta, eu achei que ia para fora, porque eu achei que estava fazendo uma curva muito acentuada. Mas não, foi certinho ali no canto. Não, o Brasil poderia ter defendido, porque ele já fez outros milagres desde que ele tá com a camisa do Santos. E vai fazer outros milagres quando a gente for falar do segundo tempo.
Talvez ele poderia ter defendido, mas não acho que foi uma falta da parte dele, tá? Enfim, acaba o primeiro tempo, o Adonis e o Igor Vinícius mal defensivamente. O Adonis com certeza foi o pior da partida para mim, principalmente no primeiro tempo. O Igor Vinícius eu acho que ainda participou bastante no ataque, tanto que fez o cruzamento pro gol do Souza, mas quando tem a bola no pé, quando ele precisa ir correr pelo corredor, se apresentar para tocar, fazer alguma tabela, qualquer coisa, é onde ele brilha mais. E eu ainda não acho que, mesmo com o lado direito do Santos hoje sendo péssimo, muito por conta do Adonis, mas querendo ou não também tendo participação no Igor Vinícius, ainda assim não acho que o Mike mereça ser titular. A não ser que o Igor Vinícius esteja suspenso. Não lembro se ele tomou amarelo hoje, eu pelo menos não lembro de cabeça. Mas, enfim. Ainda é titular no lugar do Mike. O Barreal e o Roleza, para mim, sumidos no primeiro tempo. Acho que foram bem mal também. Pouco apareceram. E a questão do Souza aqui que eu tinha notado também, que tá fora do próximo jogo, infelizmente, contra o Fortaleza. Se o Escobar vai jogar, eu espero que tenha a lei do ex a nosso favor e que ele marque. Só assim para fazer valer essa ausência do Souza. Enfim, no intervalo o Vojvoda tira o Alexis Duarte para colocar o Guilherme. Eu não entendi. Assim, o Alexis Duarte estava amarelado, ok. O fato desse jogo pegado, jogando fora, você perdendo, se você corre o risco de ficar com a menos, é foda. Mas ainda assim, insistindo no Adonis, do jeito que ele tava péssimo na partida, eu achei sei lá, achei um pouco equivocado da parte do Vojvoda. Também entendo que ele possa ter essa confiança, porque na linha de 3 o Adonis acabou indo mal, mas mesmo fazendo partidas abaixo nos últimos jogos, querendo ou não, era ele que estava fazendo a dupla titular com o Ampérez. Então não concordo com a substituição, entendo pelo fato do cartão amarelo, e que nem eu falei no início do vídeo, eu acho que o Adonis, depois da partida de hoje, ele meio que sepultou a vaga dele como titular no time. Provavelmente ele vai continuar sendo utilizado na linha de 3 zagueiros, ou quando precisar algum zagueiro sair por substituição, porque, querendo ou não, o Voivoda tem dado sequência para ele. E o Santos pagou 5, 4 milhões de euros, sei lá, que eu não lembro agora, no Adonis, então ele vai ser usado. Diferente do Zé Ivaldo, que aparentemente o Santos já não vai mais usar, porque por conta da meta lá para ser comprado pelo Cruzeiro. Também teve o João Basso, que aparentemente o Voivoda não conta. O Luizão, que aparentemente o Voivoda não conta. Pera aí, rapidão. Enfim. Cara, me perdi aqui, foi mal. Enfim. O Adonis eu acho que não vai mais ser titular a partir das próximas partidas com o Voivoda. E aí começa uma sequência de milagres do Brasão que, assim, é mal a gente ver esse tipo de coisa porque quer dizer que a defesa deixou ele exposto, né? Então ele teve que agir. Mas felizmente a gente viu ele fazendo alguns milagres que ele já não estava fazendo há algum tempo, né? Algumas boas partidas. Ele conseguiu meio que, eu espero, recuperar essa confiança e que ele volte a desempenhar bem assim quando ele for exigido nos próximos jogos, porque o Santos precisa do Brasão. O Santos não pode se dar o luxo de ter um goleiro que não passa confiança, que tá mal psicologicamente. Eu sei que ele tá passando por situações pessoais, tem a questão do pai dele que tá internado e tudo, então eu entendo isso totalmente. Mas o futebol é foda, o futebol é cruel e ele precisa botar a cabeça no lugar porque o Santos precisa muito dele. E, mano, minha câmera tá dando umas travadas, não entendi o porquê até agora. Enfim, peço desculpas, não tenho como regravar isso depois porque tô gravando isso aqui no meu horário de almoço. É foda. Enfim, ao 7 tem uma saída boa do Brasão por baixo, uma bola que ia sobrar. Eu acho que ia sobrar no Jefinho, se eu não tô enganado, ou era no Newton, enfim. Aos 10, o Brasão salvou uma cabeçada do Barbosa, que muito possivelmente seria gol, ele salva de novo. Aos 11, novamente no chute do Danilo, a queima-roupa, bizarro. Aos 21 vem o pênalti do Souza, que dessa vez sim foi pênalti, no primeiro tempo o Souza toma um amarelo por conta da simulação. Eu vou ser sincero, eu não acho que tenha sido. Assim, você para pra pensar que o juiz deu no campo a simulação, dando um amarelo, convicto, e ele não dá o tranco que o Lautaro toma na origem do segundo gol do Botafogo. Que muito juiz não marca em muito lance que, tipo assim, é muito mais claro, seja de simulação, seja de falta, seja de qualquer coisa, e os juízes não marcam. E nesse ele foi convicto, sendo que, assim, eu não acho que foi pênalti, não acho que foi pênalti, o Souza força ali o contato, mas querendo ou não tem um contato. Ele colocar uma simulação ali porque o Souza pula, porque o Souza finge que teve o contato e não teve, eu até entenderia. Mas teve o contato.
Então eu achei o amarelo meio exagerado. Fudeu o Santos querendo ou não pro próximo jogo. Enfim, vacilo do Souza, mas dessa vez sim, aos 21 do primeiro tempo foi pênalti. O Souza começa a driblar, ele dá um corte acho que é no lateral do Botafogo. E na hora do corte o cara passa reto, só que querendo ou não acaba triscando ali no pé do Souza. Você pode falar que foi falta ou não. Eu vi gente comentando que teve uma origem do primeiro lance. Antes disso, né, no lance anterior, ainda dentro da área com o Barreal, eu não consegui ver por causa ali da transmissão, a qualidade estava ruim, enfim, tá uma correria. Mas foi pênalti, o juiz marcou o pênalti. O Barreal, graças a Deus, converteu, cobrou forte, cobrou no canto, graças a Deus. O Santos consegue um empate em 2-2 para conseguir pelo menos tirar um ponto desse jogo que é muito valioso. Por mais que o maior feito da rodada para o Santos tenha sido o Vitória não ganhar do Corinthians, graças a Deus perdeu. Então o Vitória permaneceu com 31, o Santos agora vai a 32. O Santos ainda assim está muito mal. O primeiro time na frente do Santos é o Internacional com 35, seguida ali pelo Ceará, que acho que tem 35 também, que perdeu para o Galo. O Galo foi a 36 porque ganhou do Ceará. O Red Bull acho que tem 38, enfim. Tá todo mundo ali pelo menos a uma rodada de distância do Santos, o que é um problema. Aos 26 tem a saída do Souza e do Lautaro para a entrada do Escobar e do Tiquinho. O Souza, infelizmente, ele falou ali, ele aparentemente sentiu ali, ele pediu para ser substituído. Tomara a Deus que já que ele está suspenso, ele consiga se recuperar e voltar bem só nessa uma semana que ele vai ter de descanso, porque a gente precisa dele. Ele não pode ficar lesionado e a gente depender única e exclusivamente do Escobar até o final desse campeonato. O Tiquinho também entrou, não fez muita coisa. Aos 30, sai o Vitor Hugo com a entrada do Arão, não consegui prestar muita atenção no Arão também, não acho que nem assim nem fede nem cheira. Aos 37, mais uma defesaça do Brasão aqui, uma roupa de um chute do jogador do Botafogo dentro da área. E aos 39 tem a última substituição do Barreal pelo Cabadeiro. Eu ainda fiquei de canto de olho aqui olhando enquanto eu gravava, né, pra ver se saía mais algum lance, mas aparentemente não saiu nada. Enfim, o Santos consegue voltar do Rio com pelo menos um ponto, né? E aí, falando rapidamente de jogador a jogador, Brasão, acho que fez um mau primeiro tempo. No lance do segundo gol, talvez com muita sorte poderia ter salvado, mas não acho que foi culpa dele. No primeiro falhou, novamente, mas no segundo acho que conseguiu dar uma redimida, salvou o Santos muitas vezes. Eu anotei pelo menos 4, 5 lances aqui, mas talvez tenha tido mais. E acabou recuperando. No geral, acho que fez uma boa partida. O Igor Vinícius, como meio que sempre falo, não espero muito dele defensivamente. Espero ele mais com a bola, se apresentando no ataque. E nisso eu acho que ele foi bem. Mas no lado direito ele acabou indo mal, até porque o parceiro dele ali foi o Adonis, que foi o pior da partida disparadamente. Então ainda acho que o Igor Vinícius merece ser titular, mas foi um pouco abaixo hoje na questão defensiva. O Adonis foi péssimo. O Alex Duarte não vi ele aparecendo muito, mas no pouco que eu vi acho que ele foi ok. Não comprometeu em nenhum lance. O Luan Pérez fez mais uma boa partida, acho que também não falhou em nada. O Souza, melhor do jogo, indiscutivelmente. Foi ele que fez um gol, sofreu outro pênalti, jogou demais. O João Schmidt eu acho que até foi bem nos lances que eu vi dele, não acho que ele tenha ido mal, que novamente é um bom indício, né? O Arão ali, a gente não sabe como vai ficar a questão física dele 100%, mas é bom saber que agora tem o Schmidt, que tá jogando bem desde que o Vojvoda chegou, e que na ausência dele tem o Arão e não o Rincon. Isso me traz um pouco mais de confiança para a posição. O Vitor Hugo acho que foi um pouco discreto, não vi ele participando de muitos lances, não lembro nenhum de cabeça. O Barreal e o Rolizer, para mim, foram abaixo no primeiro tempo. No segundo, melhoraram um pouco, principalmente o Barreal. Acho que apareceu mais, acaba fazendo o gol de pênalti. O Rolizer participa, mas ainda assim acho que não tanto. O Lautaro, no primeiro tempo, brigou bastante, mas ainda assim, acho que teve um chute bom dele. O primeiro chute que eu vejo ele com a camisa do Santos, que é um chute forte, que normalmente é um chute fraco, um chute que sai meio mascado. Os gols que ele fez foram tudo de carrinho debaixo do gol, ou de cabeça também debaixo do gol. Então ele deu um chute bom, mas que ainda assim o Léo Link defendeu, não foi de muita coisa. Dos que entraram, foi o Guilherme, que eu acho que, assim, o primeiro lance do Guilherme, que é um que ele pega a bola e ele sai correndo, ele é amarelo, o Marçal ali, ele poderia ter passado acho que pro Lautaro, que tava passando na correria. Ele acaba não passando, acaba amarelando o Marçal, achei que foi até um bom lance, mas depois ele recuou a bola nos jeitos meio estranho, teve um cruzamento que ele deu atrás do Cabadeiro, bizarro também, mais uma partida ruim do Guilherme. O Escobar não foi muito exigido também. Tiquinho não fez muita coisa, fez um pivô aqui outro ali, mas não tem como contar com o Tiquinho. O Arão não vi que participou muito e o Cabageiro também sequer tocou na bola. Enfim, Santos consegue voltar com pelo menos um ponto do Rio, vai ser importante nessa briga.
E eu até falei no decorrer do vídeo e até coloquei na thumb desse aqui que eu acho que vai ser até a última rodada, mas não por conta do Santos. Eu acho que por conta dos outros times. O Santos eu acho que não pontue na última rodada, que vai ser um jogo contra o Cruzeiro, mesmo jogando na Vila, não tenho confiança nenhuma nesse jogo. Eu acho que no segundo ou no terceiro jogo do Santos no comando do Vojvoda, eu tinha feito 3 simulações, né, do Brasileirão, de pontuações que o Santos faria. Na minha pontuação mais otimista, o Santos faria 50 pontos, sendo otimista. Obviamente não vai acontecer, não achava que ela ia acontecer antes e muito menos agora. Na minha pontuação realista, eu achava que o Santos faria 44. E na minha pontuação pessimista, eu achava que o Santos faria 39. Agora, no decorrer dos últimos jogos, eu acho que vai ser um meio termo entre a pessimista e a realista. Eu acho que o Santos, com sorte, ele faz uns 42 pontos e eu vou ter que torcer, a gente vai ter que torcer para isso ser o suficiente. O Santos tem mais 10 jogos, eu acho, não, 9 jogos, contando o jogo atrasado contra o Palmeiras. E eu não vejo o Santos ganhando 4 jogos, por exemplo. Eu acho que o Santos ganha 2 e com sorte consegue ganhar um terceiro. Assim, deveria ter ganhado do Vitória, não ganhou, então não dá pra contar com certeza em vitória em mais nenhum jogo daqui pro final do campeonato. Mas pela lógica, se for pro Santos ganhar de alguém, teoricamente seria do Sport e do Fortaleza, que seriam 2 vitórias. Eu acho que o Santos pode tentar buscar uma terceira vitória ou contra o Juventude, que né, na penúltima rodada talvez já esteja rebaixado, mesmo sendo no Alfredo Jaconi, o Juventude está mal como mandante nesse campeonato. Talvez o Santos consiga. De repente contra o Inter, que tem jogado mal, pelo que eu tenho visto, perdeu novamente do Botafogo, e eu vi comentários de torcedores do Inter falando que foi um baile, que era para ter sido mais, que 1-0 ficou barato. Então talvez com muita sorte consiga uma vitória no Beira-Rio. Talvez, quem sabe, contra o Mirassol em casa, eu acho muito difícil, mas o Galo conseguiu ganhar do Mirassol jogando em casa também, então nunca se sabe. E são os 3 jogos ali que eu vejo que o Santos talvez consiga uma terceira vitória, embora eu ache muito difícil. E aí, se o Santos consegue essas 3 vitórias, iria a 41, e aí de repente consegue mais 1 ou 2 empates, e fica ali nos 43, 41, dependendo se não conseguir essa terceira vitória. Enfim, eu acho que o Santos vai ficar ali entre 41 e 42, mais ou menos. E eu torço muito para que seja o suficiente para salvar, porque tá foda. E aí, foi o que eu falei, não vejo o Santos fazendo nada além disso. Acho difícil o Santos conseguir arrancar sequer algum empate dos jogos contra Palmeiras e Flamengo. O Flamengo perdeu ontem pro Fortaleza, mas tá pensando na Libertadores do jogo de volta contra o Racing. Quando for enfrentar o Santos, já não vai, já, se passar, a final vai ser só no final de novembro, então não vai ter por que poupar. Também foi jogando fora de casa, que o Santos conseguiu ganhar do Flamengo fora de casa, né? Então tem esse ponto, mas jogando em casa, acho que o Flamengo não perdeu pra ninguém. Então vai ser uma pica. Contra o Palmeiras não preciso nem falar, também vai ser foda. Não vejo o Santos pontuando. Então acho que vai ser até as últimas rodadas. Se o Vitória não disparar de vez, de repente talvez o Santos consiga ser salvo pelos rivais, porque o Corinthians ganhou nessa rodada do Vitória. E as 2 últimas rodadas é Vitória e São Paulo e Vitória e Palmeiras. Então, se a gente tiver sorte ali e eles fizerem a boa, talvez a gente não dependa da gente para ser rebaixado. Mas, infelizmente, acho que vai ser no ponto a ponto, no finalzinho. Acho que vai ficar entre Santos e Vitória mesmo, infelizmente. Talvez o Inter se piorar muito, mas eu acho difícil, que nem eu já falei nos pós-jogos atrás. O Ramon Dias salvou o Vasco quando estava afundado no Z4, salvou o Corinthians quando estava afundado no Z4, e não vai ser o Inter que está fora do Z4 e que tem um elenco bom, não vai ser o Inter que vai ser rebaixado, acho muito difícil. Então eu não vejo o Inter caindo. O Ceará só se piorar muito, mas tem mais consistência que o Santos, também não acho que caia. Enfim, vai ser até a última rodada, infelizmente. E só piora. A cada rodada que passa, isso só me deixa mais nervoso, cara. Tá foda.